Olá, a paz do Senhor. Hoje eu vim aqui contar mais uma das minhas experiências que eu tenho com Deus, mas dessa vez eu vou contar para vocês a minha experiência que eu tive com Deus depois que eu me converti, né? Eu conheci o Senhor Jesus aos 17 anos, né? Eu já tentei vários suicídios, eu planejei vários suicídios, eu tentei vários, mas não consegui. Mas o último que eu estava tentando, né, planejando, minha tia não sabia, eu morava com a minha tia, e devido a muito sofrimento, muita luta, muito desgosto, abandono, eu falei, não tem mais jeito para mim, o jeito é eu tirar minha própria vida e acabar logo com esse sofrimento, porque eu nunca vi uma pessoa para sofrer tanto como eu, né? Eu tô um pouquinho com a garganta doendo, o tempo mudou aqui em Portugal, mudou, e eu tô um pouquinho com a garganta doendo, mas vamos lá, que Deus abençoe todos vocês, tá? Vamos. Então, como eu falei pra vocês, eu planejei, eu preparei uma faca, né? Ninguém sabe disso, só Deus, o diabo. E eu mesmo, eu preparei uma faca, eu já contei alguns testemunhos a igreja que eu frequentava. E ali eu preparei tudo, numa madrugada, eram umas 10, na madrugada não, eram umas 10 da noite, né? Minha tia foi dormir, mas minha tia ela orava muito, porque assim, minha tia é católica, mas é daquelas católicas que ora bastante. Eu também era católica, mas eu não tinha aquela fé, né? Eu ia na igreja católica e eu ficava ali, às vezes eu ia sozinha à tarde, né? Vou contar um pedacinho para vocês. E eu ficava ali olhando aquele Jesus na cruz. Quer que eu te fale a verdade? Eu falava, nossa, eu tô com a pena dele. Como é que ele vai me ajudar, ele ali pregado naquela cruz? Eu não tinha a sabedoria que Jesus tinha ressuscitado. Eu não tinha ideia, eu sei lá, pensamentos de criança assim, de adolescente, mas não tinha esses pensamentos. Eu falava, nossa, Jesus, olhava para Jesus como um coitado. Falava, não tem jeito. Aí eu olhei e falei, não tem jeito não, mas eu vou ajoelhar ali perto do altar, né, ali na... Aí quando eu cheguei lá, eu vi o Jesus menino. Aí eu falei assim, eu olhei para Jesus e falei, ali ele é um menino e ali ele tá morto. Ai, meu Deus, não tem jeito, eu não tô conseguindo tirar isso de dentro de mim. Tem coisas dentro de nós que não é casamento, não é família, não é nada, né? Que preenche esse vazio, bebidas, prostituições, drogas, não. Só quem preenche esse vazio dentro de nós é o Espírito Santo. A partir do momento que ele entra dentro de você, acaba tudo. Acaba tudo, o vazio, a tristeza, a angústia. Você pode passar por lutas, mas você tem forças para vencer, porque o Espírito Santo ele te direciona, ele te guia, ele te orienta, ele vai mostrando para você o caminho que você deve trilhar, entendeu? Então, eu olhei, então, não tô aqui, gente, desfazendo, entendeu? Tô falando o que eu senti. Eu olhava para Jesus e falava, ele tá mais precisando de ajuda do que eu. Eu não tinha aquele entendimento, entendeu? Que Jesus morreu e ressuscitou. Não, eu só via ele ali na cruz, então eu saía de lá da mesma forma. Então a minha tia tava orando muito, aí eu esperei a minha tia terminar de orar. Aí eu fui na cozinha, nem ela sabe disso. Fui na cozinha, peguei uma faca, coloquei embaixo do travesseiro e falei, hoje eu vou tirar minha própria vida, isso vai acabar hoje, né? Só que aí minha tia nesse dia, minha tia ficou pra lá e pra cá andando, o próprio Deus, né? Eu falei, minha tia hoje tá agoniada. E aí eu fui lá, conversei um pouquinho com ela e voltei de novo. A gente nessa época morava no Pontalzinho, a gente estava morando na Mangabinha não, ali em Itabuna, no Brasil. A gente morava no Pontalzinho. E a minha tia começou a andar pra lá e pra cá. Falei, meu Deus do céu, por que minha tia não vai dormir hoje? Aí minha tia foi pro quarto. Falou, já vou pro quarto já. Falei, tá bom, né? Ela também tava esperando a filha dela, a Viviane, minha prima, né? Que ela tinha saído pra uma festa e não tinha retornado ainda. E ali eu peguei e falei, então tá bom. Falei, pelo menos tinha um som dentro do nosso quarto. E eu falei, pelo menos eu vou ouvir uma última música pra poder ver, né?
sei lá, uma despedida. Aí ali eu cheguei, gente, e fui passando, né? E ali caiu numa programação da Igreja Universal. Eu não sou mais da Igreja Universal porque os propósitos de Deus para mim é diferente do que tem lá. Mas foi lá que eu conheci a Deus, né? Foi lá que eu fui liberta, foi lá que eu conheci, né, esse Deus que eu conheço hoje, um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus de milagres. Não é porque eu não estou mais lá que eu vou falar mal, não, eu não tenho do que dizer, nem falar. Eu só tenho do que dizer o que Deus fez na minha vida. E eu agradeço muito, amo todos eles. Por que você saiu da Igreja Universal? Eu não saí da Igreja Universal porque eu quis sair. Não vou mentir para vocês. Não estou aqui também para defamar ninguém. Mas praticamente o pastor expulsou eu e meu esposo de lá. Entendeu? Então isso aí é outra história que depois mais para frente eu conto para vocês devido ao decorrer. Mas hoje eu paro para pensar. Eu paro para entender que eu não tenho mágoa do pastor e nem nada, porque depois eu vim entender o propósito de Deus. Se ele não fizesse aquilo, não tivesse tomado aquela atitude, eu não estaria aqui hoje contando as minhas experiências, porque lá a gente não tem esses dons. E eu era obreira, né? Mas eu não vou mentir para vocês, tinha coisa que eu chegava no ouvido da pessoa e a minha boca começava a bater e eu não entendia. E depois eu pegava e saía de mansinho pro banheiro e ficava lá sem entender. Meu Deus, o que o povo vai achar? O que o povo vai dizer de mim? Eu não entendi isso, por que isso? Eu não entendia, gente. Eu nem lembrava mais que Deus me usava criança. Né? Então eu ficava sem entender. Falei, meu Deus, aqui não tem revelação, aqui não tem profecia, aqui não tem essas coisas. E por que eu tô fazendo isso? Depois eu vi a pessoa procurando, cadê uma obreira que estava me orando? Cadê uma obreira que estava me orando? E eu corria um pouco, ninguém sabe disso, porque eu ficava com medo. Né? Porque também quando eu cheguei na Igreja Universal, eu cheguei em fase de libertação, porque eu manifestava, eu bebia muito, né? Devido a colocar os pés no terreiro, né? Como eu contei no outro testemunho do Pai de Santo, minha vida virou um inferno. Então, Deus me usava criança, mas quando eu fiz aos meus 14 anos que eu pisei o meu pé lá, o diabo aproveitou para poder também me usar. Mesmo que eu não aceitei as ofertas dele, mas ele me usava e até chegou a conversar comigo. Como assim chegou a conversar com você? Sim, os demônios mostravam para mim, sim, as coisas, jogava coisas no chão para mim poder, entendeu? Falar, eu conversava também com os espíritos, né? Mas eu não entendia, eu já estava possuída por eles mesmos, né? Então eu agradeço a Deus que eu conheci o Senhor Jesus na Igreja Universal, fui liberta, transformada, meu semblante mudou, minha vida mudou. Eu não falo de denominação nenhuma, porque tudo tem um propósito, né? Tem tantas pessoas que têm sido salvas, né? E tem pessoas que ficam julgando, apontando, mas não conhece, não sabe, não entende, né, o que a pessoa passou e passa, né? Não estou aqui. Eu estou aqui para falar de Jesus. Eu estou aqui para falar desse Deus que eu sirvo, esse Deus poderoso que muda os decretos, que transforma, que restaura, que limpa, que tira mágoa, que tira ódio, que faz de você um instrumento na mão dele. Basta você crer, confiar e acreditar nele. Basta você orar, pedir, sem reclamar, sem blasfemar e só crer, mesmo que você tá vendo que tá difícil para mim, tá difícil para todo mundo. Mas aqueles que confiam no Senhor, eles se renovam dia após dia. E é desse Deus que eu estou falando. Então, gente, voltando, né, a primeira experiência foi assim. Na Igreja Universal, todos os dias, assim, no domingo à tarde, eles marcam a reunião de obreiros, né? Então, eu estava indo, eram umas 3 e pouca da tarde, eu me vesti, era para todo mundo ir de obreira, com uniforme, eu me vesti de obreira, e eu estava indo,
né? E ali eu fui conversando com Deus, mas eu não tinha, eu conversava com Deus essas coisas, mas eu não entendia. Às vezes eu pensava, será que é o diabo? Entendeu? Ainda não tinha o discernimento certo, mas já era batizada com o Espírito Santo. Depois eu vou contar para vocês também como foi o meu batismo com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não viesse em mim, eu não estaria aqui hoje, porque eu bebia muito. Eu estava tão viciada que eu não conseguia mais ter forças, entendeu? Então, se eu não tivesse o Espírito de Deus dentro de mim, eu não estaria aqui nem contando testemunho para vocês, as minhas experiências. Mas Jesus mudou a minha vida. O Espírito Santo foi o maior presente que Deus me deu, foi o Espírito Santo. Então, gente, voltando lá. E aí, eu fui caminhando, né, e vi um bar. E nesse bar estava cheio de homens, cheio. E ali as minhas pernas travaram, né? E ali eu fiquei, meu Deus, por que minhas pernas tá assim? O que tá acontecendo? Eu tô atrasada. E Deus falou assim, ó. Aí eu olhei pro bar e Deus falou assim, vai lá e fala para ele não sair. Para ele não sair, presta atenção, gente. É muito forte isso. E fala de mim para ele. Fala que eu amo ele. Vai lá. E eu fiquei sem entender. Eu falei, meu Deus, eu tô ouvindo a voz do diabo ou é a voz de Deus? Porque eu ficava confusa lá na Universal, não tem isso. Gente, eu ouvi a voz de Deus. Vai lá. E fala para ele que eu amo ele. Fala para ele não sair. Gente, isso não é fácil. E eu fui, entrei no bar. O nome dele é Sérgio. Não, finado Sérgio, ele morreu. E ali eu olhei para ele e ele sorriu. Oi, tudo bem? Você quer falar alguma coisa? E eu não consegui falar. E eu olhei, tinha um monte de homem. Aí eu falei, meu Deus, o que esses homens vão pensar? Eu de obreira aqui, né? E ali o meu coração ficou angustiado. Eu comecei a ficar triste, eu sem entender. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E aí eu parei de novo e fiquei olhando. Ele falou, você quer me dizer alguma coisa? Gente. E eu falei, não. E eu saí com o coração apertado. E eu falei logo assim, na hora eu lembrei da primeira morte que eu vi. Eu falei, ele vai morrer, o que será de mim? Falei, meu Deus, me ajuda. E ali eu caminhei e fui para a aula, meio angustiada, triste, sem entender, né? E ali a gente assistiu a aula. Quando acabou a aula eu vim. Gente, quando eu cheguei no Jardim do Ó, quem mora ali em Itabuna sabe. Quando eu cheguei no Jardim do Ó, eu já vi o povão. E eu falei, ele morreu. Gente, eu não entendi, sabe? Eu não entendia. Eu falo pra Deus, Deus me perdoa. Me perdoa porque eu não entendia os propósitos do Senhor, eu não sabia. E ali eu fiquei triste, angustiada. Eu cheguei a comentar para algumas pessoas, as pessoas nem se importavam. Falei, gente, vocês acreditam que Deus falou isso comigo? As pessoas tudo atribuladas ali, ninguém entendeu? Depois eu contei para outra pessoa, as pessoas... Falei, sabe, João, não vou ficar contando nada para ninguém, não. As pessoas não me davam ouvidos. Agora, com certeza deve dar, né? Deve estar assistindo os meus vídeos, com certeza. Mas as pessoas nunca se importaram com nada que eu falasse. E ali eu fiquei angustiada e depois eu ouvi, né? Porque eu estava começando a entender um pouco da Bíblia. E eu ouvi que o sangue da pessoa vem sobre a pessoa, né? Que se Deus mandar você dar um recado e você não passar aquilo que Ele mandou, que se a pessoa morreu, o sangue dela. Oh, gente... Quando eu vi aquilo ali, eu falei, meu Deus, tem de misericórdia de mim. Não me deixe com esse peso. A partir de hoje, Jesus, eu falei para Jesus, quando eu ouvi essa palavra, eu falei para Jesus, a partir de hoje, tudo que o Senhor mandar eu falar, eu vou falar. Tudo que o Senhor me pedir para falar, eu vou falar, eu vou fazer. É por isso que eu tô aqui fazendo vídeos. Vocês acham que... será que tá aqui para poder... Não, eu tô fazendo os vídeos pro canal porque Deus me pediu. E ainda para confirmar a palavra hoje, né? Porque eu tava um pouco também triste. Eu também tenho os meus momentos. Falei, será, Senhor, que é do Senhor mesmo? Porque o Senhor pediu para me fazer o canal. Essa palavra já caiu hoje para uma pessoa... Já caiu essa semana para uma pessoa que eu
orei por ela. E hoje Deus falou comigo. Deus me deu essa palavra aqui, ó. Falei, Espírito Santo, fala alguma coisa assim comigo para confirmar. E ele falou assim: levanta-te, pois, porque te pertence este negócio e nós seremos contigo. Esforça-te e age. Pronto, eu não preciso mais de nada, né? Para ter a confirmação se realmente é de Deus ou não o canal. Gente, eu não sou cantora, vou deixar claro aqui para vocês, eu não sou cantora, eu só apenas louvo a Deus. Eu não cantava nada, eu não sabia cantar nada, mas um dia eu recebi uma profecia, né? Olha, Deus manda te dizer que você ainda vai louvar muito. Eu falei, nossa, Deus, você mesma. Mas aos poucos Deus vai trabalhando em você, aos poucos Deus vai te moldando, vai te transformando. Eu falei, não, essa profecia não é para mim, meu Deus, essa profecia não é para mim. Eu não canto nada. E a profecia, o Espírito Santo falou comigo, sim, você vai se louvar. Eu só louvo, gente, eu não sou cantora nem nada não. Eu só louvo e adoro a Deus. Eu tenho essa sede por Ele, eu tenho esse amor por Ele, eu tenho esse carinho por Ele. Ele tem cuidado de mim, Ele tem me abençoado, Ele que está preparando o cantinho da Anne Guedes. Eu nunca imaginei que Ele ia preparar um cantinho para mim, assim, claro, depois que eu vi umas pessoas cantando o cover, né, eu falei, nossa, que lindinho, eles têm um cantinho. Aí eu comentei com meu esposo nem falou nada comigo, ele foi lá e me abençoou e falou, ainda tem mais coisa, amor, vai orando que Deus vai abrindo as portas e daqui a pouco você tá com o seu cantinho, né? Sou muito grata a esse Deus, né? Eu sinto que Jesus já me perdoou porque eu não passei a profecia para esse rapaz, né? E o que aconteceu? Aconteceu que ele saiu de moto com outro rapaz, né? E eu acho que não viu, não sei se o outro também estava bebendo, e eu sei que bateram no caminhão. E eu ouvi dizer que a cabeça dele voou no outro lado. Eu não sei, porque assim, eu só ouvi dizer assim, que o corpo caiu para um lado e a cabeça dele caiu para o outro. Eu fico assim porque eu falo assim, Deus, o que eu faço? O Espírito Santo já me perguntou, o que você faz por um mal? E eu falei pra ele que eu faço qualquer coisa. Eu faço qualquer coisa. E é por isso que eu tô aqui, gente. Então, gente, porque para um vídeo não ficar tão grande, ao devido tempo, eu vou contando mais pra vocês. Eu tenho muita coisa pra contar, mas eu vou contando aos poucos pra vocês. Tá bem, gente? Que Deus abençoe vocês. Não é fácil. Se Deus pedir para você passar um recado, passa o recado, entendeu? Eu sei que não é fácil, mas eu sei que Deus, Ele não nos engana, Ele não deixa a gente ser enganado. Ele cuida, Ele protege, Ele guarda. Tá bom, gente? Que Deus abençoe todos vocês. Obrigado pelo carinho. Comecei um propósito de jejum de Daniel, 21 dias de jejum de Daniel, por todos vocês do canal, que assistem os meus vídeos, né? Que sempre tem deixado um comentário. Obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês. Eu amo todos vocês. Eu